Olá, minhas amigas e meus amigos. Rede GAC Podcast, o segundo bloco. Agora vamos bater um papo com Cristiane Chagas e Domitília Santos. São advogadas da área da Previdência. E, diga-se de passagem, Domitília esteve conosco aqui e é a campeã de audiência. Ela bateu todos os recordes aqui da Rede GAC, tá? Daqui a pouquinho vamos estar tirando algumas dúvidas das pessoas que buscaram no Instagram e pediram a sua volta. Não saia daí, daqui a pouquinho. É isso aí, estamos de volta à Rede GAC Podcast, dia 13 de abril de 2026, de volta aqui com uma convidada que esteve aqui e bateu todos os recordes de audiência. Daqui a pouquinho ela vai tirar as suas dúvidas, tá? E depois que ela esteve aqui, ela trouxe aqui uma visão diferente das pessoas que não guardam a sua carteira. E Lina Pécia tem um exemplo bem presente. Eu tenho um testemunho aqui, eu tenho um testemunho, gente. Eu fui impactada por Domitília aqui. Se você foi impactada no digital, imagine eu aqui no presencial, ao vivo, né? Ela falando sobre a importância da carteira de trabalho e dando fatos, dados. E eu aqui matutando, meu Deus, minha carteira de trabalho está até hoje no escritório de advocacia, que foi o último que eu fiz uma ação com esse advogado e ficou lá. E ela falando sobre você ter o cuidado com sua carteira de trabalho, não ficar molhada, e ela dando as explicações do porquê. Eu aí coloquei no meu calendário, que eu trabalho com planejamento, tudo meu é com planejamento, eu coloquei assim, ó, buscar a carteira de trabalho até terça-feira. E assim foi feito, e eu trouxe aqui para agradecê-la, para mostrar e agradecê-la que ela conseguiu virar essa chave em mim, e espero que tenha virado a chave em muitas pessoas. Acredito que sim, né? Porque não é à toa que a pessoa alcança mais de 100 mil compartilhamentos. Em menos de uma hora. Em menos de uma hora. Alcançou aproximadamente 7 mil seguidores. É um assunto que é muito relevante, por isso que ela veio e trouxe a parceira dela para poder a gente esgotar as dúvidas de vocês. Então, já comecem a mandar aí que a gente está aqui para trabalhar. Isso daqui, ó, pelo que eu pude perceber, isso daqui é uma joia rara. É uma preciosidade que as pessoas não estão dando o devido valor, tá? E pessoas até sem conhecimento chegou nas redes sociais para contradizer algumas questões e ela está aqui ao vivo e a cores para tirar suas dúvidas. Domitília, me fala um pouco dessa sua experiência. Olá, bom dia a todos. Estou muito feliz com a repercussão, né, que nós tivemos aqui no Rede GAC Podcast. Muito feliz mesmo. Meu vídeo já teve mais de 3 milhões e 500 mil visualizações, né? Chegaram novos seguidores. Eu não sou blogueira, tá, gente? Eu sou advogada, mas todo mundo é bem-vindo nas minhas redes. E assim, fiquei muito feliz mesmo de poder estar compartilhando o meu trabalho. Vi que algumas pessoas entraram lá, falaram das suas dúvidas. Outras pessoas questionaram se o que eu estou falando é verdade ou não. Algumas pessoas compartilharam momentos que viveram, né, que passaram dificuldades por conta de não ter mais o documento da carteira de trabalho. Outros compartilharam momentos que salvaram a sua aposentadoria porque tinham guardadinha lá a sua carteira de trabalho. Então, assim, o que eu vim hoje aqui, como da outra vez, contribuir com vocês, contribuir compartilhando informação. Informação é poder. Maravilha, maravilha. Cristiane Chagas, se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Fiquei muito contente, né, de estar aqui, principalmente por ser um tema, né, que é o direito previdenciário, que é a minha praxe diária, né? E ainda mais ter o prazer de estar com a minha parceira de trabalho, doutora Domitília Santos, que, para mim, além de ser uma parceira de trabalho, é
modelo, né, de advocacia, de trabalho honesto, de prioridade e, principalmente, nós coadunamos da mesma ideia de que o direito, principalmente o direito previdenciário, ele tem que ser feito para o seu cliente, né? E esgotar as possibilidades é de fundamental importância. Então, estamos aqui, eu espero contribuir muito e que nós sigamos esse momento muito especial. E é preciso haver um entendimento que as pessoas acham que advogado faz de tudo, e não é bem assim. Principalmente na área da previdência, é preciso ter muito cuidado quando vai se buscar um especialista, um advogado, porque se o advogado não tiver especialização nessa área, você vai ficar no prejuízo. Domitília, me fale um pouquinho, qual foi as maiores dúvidas que surgiram na rede social quando teve essa enxurrada de visualizações? 3 milhões e... 3 milhões e 500 mil visualizações. É brincadeira. Caminhando aí para os 4 milhões. A Rede GAC está muito satisfeita com esse resultado. Nós também tivemos um ganho de seguidores bastante. Agradeço também a sua contribuição. Mas fale um pouquinho dessas dúvidas que surgiram e que realmente vale a pena estar focando. Bom, o que me chamou muito a atenção foi o fato de algumas pessoas dizerem lá que jogaram fora a sua carteira de trabalho, que tocaram fogo na sua carteira de trabalho, porque está tudo no sistema do INSS. Não. Bom, se assim o fosse, deveria ser, né? Mas se assim o fosse, nós não teríamos utilidade, nós advogados previdenciaristas. Porque é o seguinte, gente, a Previdência... Vocês têm que entender o seguinte... a Previdência tem um sistema, mas por trás do sistema tem um ser humano que vai lá, que alimenta aquelas informações. Então, nós somos falhos, entendeu? Então, todo mundo erra, a Previdência erra. E o pior, a Previdência erra muito. E sempre erra para prejudicar o trabalhador. Eu nunca vi um erro da Previdência assim. Não, errou e aumentou para mais. Aumentou R$2.000 na aposentadoria do segurado. Não, eles erram para diminuir. Eu tenho um cliente que ele está recebendo R$1.800, quando a aposentadoria dele deveria ser R$3.500. Meu Deus. R$3.500, porque ele confiou, ele foi sozinho, né, fazer a aposentadoria, e ele confiou no que estava lá no CNIS, ele confiou nas informações da carteira digital. E a carteira digital dele tem um vínculo que tinha data de entrada e saída no mesmo dia. No mesmo dia. Eu disse a ele, tá estranho isso aqui. Ele, não, doutor, eu tenho 4 anos aí nessa empresa. E aí ele trouxe a carteira de trabalho dele para mim e eu verifiquei data de entrada, data de saída. Como ele é muito organizado, ele trouxe para mim a rescisão dele, contra-cheque, ele tinha tudo. Aí ele trouxe para mim, pronto, eu já pedi a correção da aposentadoria dele. Fiz um pedido de revisão. Por quê? Porque não é que ele fez o procedimento errado, é que o lançamento da carteira de trabalho dele, que é a cópia do CNIS, né? Ou melhor, o CNIS é a cópia da carteira de trabalho digital, estava errado. A empresa, ele entrou e saiu no mesmo dia, quando, na verdade, aquele vínculo dele tinha mais de 4 anos. Então, assim, me assustei com a quantidade de pessoas dizendo que jogaram a carteira fora, que tocaram fogo, porque está tudo no sistema do INSS. Não confiem no sistema do INSS, pelo amor de Deus. E nem confie também nos cálculos de aposentadoria que estão lá no INSS, gente. Aquela calculadora do INSS é problemática. E a gente precisa evitar de usá-la, tá? Porque aquilo ali pode ser um indício, mas, em regra, está totalmente errado. Quando você fala em calculadora, como o Domitília falou, nunca calcula para mais, é sempre para menos. Você já viu, já teve essa situação de, em algum momento, calcular para mais? Nunca. Nunca nós tivemos isso. Nunca, absolutamente nunca. Quando se fala, né, em ter esse cuidado, é porque, normalmente, o que é que acontece? As pessoas olham na calculadora da INSS e chega lá, doutora, eu já posso me aposentar. Aí, quando você vai ver, tem vínculos que foram extemporâneos, ou seja, pagos fora do prazo. Tem vínculo, tem competências pagas equivocadamente, ou seja, deixou de pagar, agora juntou tudo e pagou no próximo. Tem empresas que pagam a menor,
Principalmente, a gente tem que ter muito cuidado agora com essa questão dos vínculos, que são, vamos dizer assim, em palavreado popular, os famosos intermitentes, que são em períodos menores, tá? Porque você tem sempre que complementar. Isso é muito claro. E as pessoas não conhecem, não fazem isso, não sabem, e aí vão pelaquela calculadora e chega lá, o vínculo, o pedido é indeferido. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Trouxemos aqui como exemplo o caso da nossa entrevistadora aqui, Lina Pescia, que trabalhou na Aeronáutica, trabalhou na Petrobras, e ela fez um comentário aqui nos bastidores a respeito de uma questão trabalhista, e as entrevistadas hoje chamou a atenção para uma questão que eu achei bem interessante sobre processo. Fale um pouquinho do que ocorreu e Domitila depois... Bom, o que eu acreditava? Eu trabalhei na Petrobras por 11 anos como terceirizada. Então, as empresas entravam, nos contratavam, passava ali 3 meses, período de experiência, depois elas saíam, entrava outra e assim a gente ia deixando Recontratando o tempo? Recontratando. Isso foi no final, né? No início, não. No início eu fiquei uns bons anos na IMC SAST, uns bons anos na Worktime... E depois começou essa troca-troca. E isso é perigoso, né? Elas vão explicar melhor, porque a gente acaba perdendo o vínculo, mas, na verdade, eu já estava lá nessa época, quase 10 anos. Então, eu já estava naquele trabalho, só estava trocando de empresa. Essas empresas deixavam de nos pagar alguns direitos, que eu realmente... não tenho habilidade para entender, nunca estudei, nunca me interessei muito para entender. E aí nós nos juntamos e contratamos um advogado para fazer uma causa coletiva. Ele fez, recebeu o dinheiro, teve um processo de que o contador, o que a gente pediu não foi o que eles... A conta não deu certo. Enfim, eu estava com a minha mente ali de... Olha, eu já nem achava que nem ia receber nada, o que receber para mim tá bom, que também é um assunto que vocês podem trazer aqui, que muita gente pode se desvalorizar esse ponto, né? Então, se existe o direito, não é um favorzinho, é porque você tem que assumir esse seu direito. E aí a gente não sabe, não conhece, não estuda, é melhor então procurar um advogado para ser orientado. O que aconteceu? Recebi o dinheiro, a causa, ganhamos ali, levou 2 anos, não sei, e ganhamos a causa. Terminou a causa, a carteira ficou lá, aconteceu tudo isso, Domitila deu ali o ok, né? Deu ali o sinal, eu busquei minha carteira de trabalho. Aqui a gente estava conversando e Domitila começou a perguntar mais sobre número de processo. Você tem um número do processo? Na minha cabeça, acabou. Passou, né? Recebi o dinheiro, acabou. Mas aí ela veio alertar sobre o tempo de contribuição e outros aspectos também. Gostaria que você explicasse, porque outras pessoas podem estar passando por situação parecida com a minha. Uhum. Ok. Dica de ouro para vocês agora aí. Anota para não se perderem e para garantir o direito de vocês. Quando você entra com ação trabalhista, principalmente se for para reconhecimento de vínculo, não foi o caso dela, né? Mas para reconhecimento de vínculo. Se eu estou pedindo reconhecimento de vínculo, quer dizer que esse vínculo não está registrado na minha carteira de trabalho. E também que não houve contribuição para a Previdência Social. Na hora do processo trabalhista, não façam acordo, entendeu? Não façam acordo. É muito importante que você leve testemunhas, que você faça registrar o seu testemunho ali naquela hora e não fechem acordo nenhum. Por quê? Quando você fecha acordo na Justiça do Trabalho, esse tempo não está sendo considerado para cálculo da aposentadoria na hora da Previdência Social. E pode durar anos no acordo, não? Exatamente. Imagine. Então, você não fecha o acordo, mas você vai lá e faz questão de que a juíza pegue o seu depoimento, porque você precisa ter início de prova material para depois você pegar o número do seu processo trabalhista. Porque assim, gente... a Justiça do Trabalho, ela intima a Previdência Social, né, informando, olha, tem aqui um reconhecimento de vínculo, a gente está cobrando aqui que seja recolhido a parte da Previdência. Por quê? Para que a Previdência Social faça esse registro no CNIS do trabalhador, para que quando ele vá se aposentar, ele tenha esse tempo. Só que a Previdência Social não faz isso. Quem vai ter que fazer isso é você. Então, por isso você precisa pegar a sua sentença trabalhista, entendeu?
Foi o que eu falei com ela. Fazer um acerto de vínculos e remunerações. Aí, quando você procurar o advogado, se você não tiver, como um cliente levou para mim todo o processo dele trabalhista, você leva o número do processo, que a gente consegue, pelo número do processo, baixar esse processo, levar para a Previdência Social e dizer, olha, Lina trabalhou na Petrobras nesse período, eles deixaram de recolher isso aqui por um tempo, porque muito provavelmente tem a parte da Previdência Social que não foi recolhida, então foi aqui, ó, ela recolheu, então eu quero que esse tempo aqui conste no CNIS dela. Eu quero que seja atualizado o CNIS dela. Assim, mas o caso dela é diferente por quê? Porque ela já tinha o vínculo registrado na carteira. Mas se ela foi para a Justiça do Trabalho, é porque alguma coisa não estava correta. Então, alguma coisa eles deixaram de recolher. Muito provavelmente sobre o percentual da rescisão. Isso não vai contar. E o valor da rescisão, às vezes, é um valor maior, às vezes não. Muitas vezes é um valor maior do que o seu salário. Então, aquele valor maior vai fazer diferença na hora do cálculo da sua aposentadoria. Mas, com certeza, ele não está no seu CNIS. Você vai ter que pegar a cópia do seu processo do trabalho para poder fazer acerto de vínculos e remunerações na Previdência Social, entendeu? Para que esse tempo conste lá para a sua aposentadoria e esse valor também. Então, anote aí de novo. Vou repetir. Dica de ouro. Se você tem ação na Justiça do Trabalho, na hora que você for se aposentar, você leve para o seu advogado, não vá sozinho à Previdência, e leve para o seu advogado essa informação. Se você tiver a sentença, já leva a sentença e mostra a ele. Se você não tiver a sentença, leva o número do processo, porque isso vai e pode e vai fazer toda a diferença na hora da sua aposentadoria. Eu tenho um caso que eu posso contar para vocês aqui, eu acho até que da outra vez eu comentei aqui com vocês, de uma cliente que me buscou para fazer o BPC Loas. Por quê? Porque ela só tinha 7 anos na carteira de trabalho dela e ela tinha visão monocular. Aí ela disse, vamos tentar ou idade ou BPC Loa deficiente, né, por conta da visão monocular. Quando eu gosto de dar bastante corda para o meu cliente, deixei meu cliente falando, deixei ela falando à vontade, e aí teve uma hora que ela me disse assim, poxa, doutora, se aquele cara tivesse assinado a minha carteira de trabalho, eu trabalhei 12 anos para ele. Um médico aqui de um hospital famoso, ele era diretor do hospital, ela trabalhou e ele não assinou a carteira dela. E aí ela entra na justiça e ela ganha. Aí eu disse, a senhora pediu reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho? Ela disse, pedi. Eu disse, a senhora ganhou? Ganhei. Eu disse, cadê, mulher, essa sentença? Aí ela disse, tá em casa. Eu disse, vá para casa agora. Nossa. Meu escritório fica ali do lado do Fórum Rio Barbosa e tem o metrô em frente, né? Aí ela mora aqui pertinho, no bairro da Paz. Aí eu disse a ela, vai para casa agora. Ela ficou me olhando, eu tô falando sério, vai embora. E ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, gente, ela mandou para mim o número desse processo. Eu entrei no processo dela e foi assim, eu cheguei a me arrepio, eu fiquei tão feliz, porque estava lá reconhecido 12 anos de tempo de trabalho. 12 anos. E isso estava no CNIS dela? Não. A Previdência foi intimada? Foi. A Previdência tem consciência que esse vínculo foi reconhecido, que o cara lá no final, o patrão dela, pagou aquela parte da Previdência? Tem. Mas não colocou essa informação no CNIS dela. Então, eu entrei com pedido, juntei sentença. No processo também tinha a carteira de trabalho dela, juntei a carteira de trabalho, que ela tinha perdido, juntei a carteira de trabalho, juntei a sentença, reconheci esses 12 anos, 12 mais 7, 19. Ela tinha 65 anos, só precisa de 15 anos para aposentadoria por idade, e ao invés de sair de lá com o BPC, que é um benefício assistencial, onde não recebe 13º, ela saiu de lá aposentada e feliz. Com salário Com salário... Foi um pouquinho mais do que o salário mínimo. Mas ela saiu aposentada. E agora, semana passada, eu aposentei o marido dela. Porque esse cliente satisfeito volta, né? Isso. Volta e manda muita gente. Traz a família toda. Eu lembrei de Branquinha, a minha Branquinha, que foi babado, meu filho. Você falei da outra vez também, né? Branquinha, tudo que ela mais queria na vida era a aposentadoria dela. Sabe aquela coisa assim, minha aposentadoria? Agora ela se aposentou, mas com certeza... Eu tô aqui, pelo que você está falando, eu acredito que ela tenha perdido muito tempo de aposentadoria e muita coisa, sabe? Porque ela passou por lugares que também não assinaram a carteira dela, serviços que ela fez. Então, com certeza, se te conhecesse antes, talvez ela tivesse se aposentado até antes. Uma coisa também que é interessante, importante, são aquelas pessoas, os contribuintes individuais, os famosos autônomos, que prestam serviço à empresa. Muitas vezes, esses autônomos, eles não
tem o recolhimento feito pela empresa. Porque quando você presta serviço a uma pessoa jurídica, no caso do autônomo, quem é responsável pelo recolhimento é a empresa. E essas pessoas, quando chegam para fazer a aposentadoria delas, não está lá. Então, a gente vai ter que fazer a prova disso. Nós precisamos ter os documentos. E quais são os documentos? O contrato, os pagamentos, né? Então, por quê? Porque quem é responsável é a empresa e não ele mesmo. Quando é ele o responsável, ok. Mas se for ele prestar serviço a uma PJ, que é uma pessoa jurídica, ele precisa acompanhar se está havendo esse recolhimento. Então, deixa eu ver se eu entendi. O autônomo, prestador de serviço, prestou o serviço para uma empresa. Essa empresa tem por obrigação fazer o recolhimento do INSS Sim. deste autônomo. Sim. Seria isso? Sim. Isso deve ser bem complicado, porque eu acho que a maioria das pessoas não atentam para isso aí. Pois é. E aí, quando chega no período de aposentadoria, bota a mão na cabeça. E é muito complicado, né? A outra coisa também é o empresário. Porque se ele tira prolabore, Ele está pagando o INSS. ele tem que dele. pagar o INSS. E muitas vezes os contadores, na hora de fazer o recolhimento, não faz esse recolhimento sobre prolabore. Eu vou sair em defesa dos contadores, tá, gente? Porque eu sou contadora. Na verdade, não é que os contadores não façam. Por uma questão de economia, os empresários optam por não fazer retirada oficial com prolabore. Por quê? Porque aí ele não vai recolher para a Previdência Social. Só que ele acha que, de alguma forma, ele está contribuindo para a Previdência e não está, porque ele só vai contribuir, o empresário só vai contribuir para a Previdência através do prolabore, da emissão do prolabore dele. E aí, passa-se o tempo, ele esquece, envelhece e vai buscar gente para fazer uma aposentadoria para ele. E aí, a surpresa, você não contribuiu para a Previdência Social. Na verdade, eles vêm em busca de um milagre. De um milagre, exatamente. Que nem o livro de Mary Kay Ash, né? Alguma coisa assim, do milagre. Eu queria mandar um recadinho para vocês que, em algum momento nas redes sociais, buscou informação sobre INSS, sobre aposentadoria. Vocês devem ter recebido, quando você busca uma pesquisa nessa linha, começa a receber algumas informações. Em algum momento, você pode ter visto nas redes sociais que você não precisa de um advogado para buscar os seus direitos. Pelo que você já pôde ver aqui, você sabe que não é bem assim. Tanto é que o INSS tirou esse anúncio do ar. Tá? O INSS estava batendo o tempo todo. Vocês não precisam de advogado. Certo? E isso prejudicou muita gente. Tá? Então, assim, fique atento. Precisou tratar de aposentadoria, auxílio-doença, procure um especialista. Não é qualquer advogado, tá? Um especialista na área da previdência para que você não fique no prejuízo. Não é isso mesmo? Isso. E eu quero também fazer um adendo aqui. Procure um advogado previdenciarista. Especialista em direito previdenciário. Porque nós já tivemos lá um caso no escritório que a pessoa foi para um advogado que não era especialista, ele era criminalista, e simplesmente ela fez um recolhimento no valor de 50 mil em atraso, né? E não valeu de nada. Ela deu dinheiro para a Previdência Social. Nossa. Deu 50 mil de presente para a Previdência Social. E como já tinha passado mais de 5 anos dessa contribuição, a gente não tinha como pedir de volta. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O advogado, como é que fica com relação à ética? Se o advogado ele tem uma especialização voltada para a área criminal, ele pode atuar em outra área? Isso é previsto? Isso é ético? Ele pode. Tem um advogado Complicado. generalista que a gente chama, entendeu? Que certo. pode fazer... É o clínico geral, na área da medicina. Pronto, Tudo o clínico bem. geral. Mas assim, se você... Dica de ouro. Se você tiver precisando fazer uma aposentadoria, busque um especialista na área. Se você está com alguém preso, busque um especialista na área. Entendeu? Não, O óbvio que Não precisa ser arrisque, dito. né? não arrisque. O especialista, gente, é quem vai fazer a coisa acontecer para você. Porque se
Se você não precisasse de um especialista, agora eu vou agir igual a Previdência Social, você poderia ir lá sozinho. É o que mais a Previdência quer, que você vá sozinho e se ferre. É isso que ela quer, entendeu? Então, assim, eu vou com aquela pensadora contemporânea, cada um no seu quadrado. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Então, se o seu processo, se você está com problema com a Previdência Social, procure um especialista em direito previdenciário. Não vá atrás do genérico. Ou seja, se você tem um problema de coração, não vá fazer cirurgia com oftalmologista. E outra coisa, não se dirija à Previdência Social. É uma dica, viu? Porque eles vão lhe dar para fazer recolhimento em atraso. Porque eles vão lhe dar a guia. E você vai pagar. E essa guia pode vir com todo o valor, não ter sido feita as competências, a divisão por competência, e aí você perdeu o dinheiro. Ou vai dar trabalho para o advogado corrigir isso. Tá certo? Então, tenham muito cuidado com esse posicionamento, porque é fundamental. Por isso que a gente diz, cada qual no seu quadrado e, principalmente, cuidado com as armadilhas que o INSS às vezes faz. Ele é muito bom, porque nos ajuda trazendo benefício, mas pode lhe causar algumas pegadinhas. Ele é bom para pagar os benefícios. Deixa o advogado trabalhar e ele pagar os benefícios, nossos direitos. O papel dele é esse. Agora, eu queria falar um ponto importante que você levantou sobre a valorização, a se valorizar. Eu canso de receber clientes lá no escritório que falam assim para mim: doutora, eu trabalhei 3 meses em uma empresa, ela não assinou a carteira. Ah, mas foi só 3 meses. Gente, eu já atendi pessoas que precisavam de 2 meses. Agora mesmo eu estou com uma assim, que precisa de 2 meses. Ah, mas ele trabalhou. Eu sei que ele tem tempo suficiente, mas trabalhou em vários lugares e não se preocupou porque foi período curto. Agora ele vai ter que pagar 2 meses para poder se aposentar. Então, assim, trabalhei 3 meses, é obrigação da empresa assinar a sua carteira. Entendeu? Ah, mas foi só 3 meses. Assim, eu quero 3 meses na minha carteira. Eu já ouvi patrões dizendo bem assim: vai sujar a sua carteira há pouco tempo. Não existe isso, gente. Sujar, né? Porque é como se tivesse entrado e saído porque alguma coisa deu errado. Isso, exatamente. Ah, não é um bom funcionário, por isso ficou um tempo muito curto lá. Não, esqueça isso. Isso era no passado. Eu lembro que meu pai falava isso. Entendeu? Isso era no passado. Hoje em dia, não. Se você trabalhou 1 mês, exija a assinatura na sua carteira. 1 mês, às vezes, faz falta lá quando você vai se aposentar. Está faltando 1 mês. Às vezes, você não tem dinheiro, não tem como bancar isso. E aí, você vai ter que pegar emprestado com alguém para pagar 1 mês para poder ter direito ao seu benefício. Sendo que essa galera já trabalhou muito, gente. Muito. E na hora que vai... Eu tenho um amigo que ele disse bem assim: eu acho que eu já tenho uns 35 anos. Quando eu entrei, para surpresa dele, eu disse: você não tem 35, não, você só tem 23. Oh, Deus. Nossa. Aí ele transtorno, disse, a pessoa achar uma coisa... Ele disse, só isso. Ele disse, poxa, desde os meus 12 anos que eu trabalho. Eu disse, mas nem todo mundo assinou sua carteira. Nem todo mundo assinou sua carteira. Ô, Domitília, deixa eu lhe trazer aqui um caso meu também, que pode não ser exatamente o que a audiência tenha, mas ali você pode encontrar ganchos para ajudar. Vocês podem encontrar ganchos. Quando eu saí da Petrobras, eu fui para uma seleção na Força Aérea. Essa seleção, ela tinha como base, o maior critério para uma pessoa passar nessa seleção era o tempo de experiência. No meu caso, eu tinha 11 anos de carteira assinada, certo? Algumas pessoas que fizeram essa seleção não tinham a carteira assinada, mas tinham outras formas de comprovar, que gerava mais trabalho, né? A pessoa tinha que ir ali, bater na porta daquele lugar que trabalhou. E aí eu fiquei até olhando assim, nossa, graças a Deus, o meu caso era só colocar a carteira. Era uma vaga para relações públicas na Força Aérea. Eu fiquei em primeiro lugar e uma militar, que já era militar, de Recife, ficou em segundo lugar. E, inclusive, eu recebia muitos recados, né, dela. Eu recebia muitos recados, muitas ameaças. Uhum. E, na verdade, as ameaças dela só me fizeram ficar mais atenta ainda ao processo de seleção. Que, inclusive, a Força Aérea Brasileira deu um banho, um show, num processo de seleção rígido, correto, sabe?
que a gente às vezes fica com aquela impressão de que é quem indicou, não teve nada disso, foi um processo limpo, uma coisa assim maravilhosa, muito correta. Tudo que estava escrito, eles cumpriram. Só que, nessa época da seleção, meu pai teve um problema de saúde e eu viajei com ele para São Paulo, larguei tudo. Fiz uma procuração, dei para o meu marido na época, meu primeiro marido, dei a ele e falei, resolva tudo para mim. E ele disse assim... Chegamos na fase de recurso. Você está em primeiro lugar. Mas, como ele era concurseiro, recurso foi feito para a gente fazer. Eu falei, mas se eu já estou em primeiro lugar, para que recurso? A segunda pode fazer um recurso e subir e tomar sua vaga. Misericórdia. Ele aí estudou meu caso todo e percebeu que esses 3 meses que a empresa contratava rapidinho, 3 mais 3, a FAB não considerou como experiência. Porque eles entenderam que esses 3 meses foi 3 meses de que sujou a carteira, digamos. Eles entenderam que foram 3 meses de teste e como se eu não tivesse passado no teste ali. Sabe lá o que eles entenderam? Eu sei que eles não consideraram 3 meses, ou foram 6 meses, mas esses pingadinhos. Sim. E aí eu lembro que ele falou, é aqui que a gente vai escrever sobre eles terem que considerar. Porque foi trabalho e foi contínuo. Na verdade, eu nunca saí da Petrobras. Eu passei 11 anos direto lá e nunca saí. As empresas trocavam, mas eu permanecia. Ele fez o recurso e eu fiquei ainda melhor pontuada. Certo? Fiquei ainda melhor pontuada. Eu estava num primeiro lugar inalcançável, né, por ela. Isso me deu uma tranquilidade muito grande. Hoje, quando você falou aqui sobre o 1 mês que faz a diferença, que no caso da audiência pode não ser esse caso que eu estou falando aqui, o meu, mas olha como fez diferença para mim eu ter lutado, né, no caso, meu primeiro marido que fez isso por mim, a gratidão eterna. Tanto que no dia da formatura eu dei meu brevet a ele, né? Que você dá um brevet, não dei a meu pai, não dei a minha mãe, dei a ele, porque essa diferença que ele fez pode ter sido a grande diferença de eu ter entrado na Força Aérea. E esses 3 meses, gente, foram 3 meses que eu acordei cedo, que eu bati ponto, que eu trabalhei, que eu me dediquei. E se fosse 1 mês, que fosse, é meu direito. E aí agora você trazendo justamente essa valorização, reforçando, endossando o que eu trouxe da valorização, da pessoa não abrir mão de nenhum direito e de nenhum tempo de trabalho. Então, acho que você pode contribuir também aí. Não, importantíssimo, porque assim, eu já vi em vários casos, né? A pessoa, vou dar um exemplo de uma cliente que eu atendi. Ela é funcionária pública. E o funcionário público, ele não pode contribuir como avulso. Tá? E aí, ela estava com 14 anos e 11 meses. Faltava 1 mês. Esse tempo, 14 anos e 11 meses, ela era seletista, antes dela ser funcionária pública. Então, eu disse, olha, você já tem direito de se aposentar pelo Estado, mas ela disse, não quero agora, mas eu posso fazer sua aposentadoria pela Previdência Social. Peguei o tempo dela de seletista, que ela tinha levado para o Estado, desaverbei e levei para a Previdência Social. Só quando a gente chegou lá, ela tinha 14 anos e 11 meses. Faltava 1 mês. Ela não podia contribuir por ser funcionária pública, ela não podia contribuir como MEI, não podia contribuir como avulso, facultativo, nada disso, ela não podia. Eu disse, e agora, o que é que a gente vai fazer? Faltava 1 mês para ela se aposentar. Nossa. E aí eu fui olhar o histórico dela e descobri que ela tinha um período no Estado que ela era seletista. Porque no começo, não é? Cris é funcionária pública e sabe. Até 89, o Estado contratava como chama, seletista. Porém, tem que ter um adendo nisso aí, né? Algumas pessoas esse período foi averbado ao Estado. Então, você vai ter que desaverbar para depois você requerer isso e levar para a Previdência. Aí vai ser levado deixa ela explicar melhor agora. Ela tinha esse tempo como funcionária do Estado, mas recolhida como CLT. Aí eu fui lá, desaverbei e trouxe 1 mês. E aposentei ela na Previdência Social. Ela fala assim, desaverbei e trouxe 1 mês. Eu não estou entendendo nada. Mas o que eu entendi foi... Eu consegui resgatar esse mês para ela. E recuperar esse tempo. O que eu entendi foi a importância de um
de um advogado, de alguém ligado diretamente ao direito previdenciário. Exatamente. Essa é a importância. Você saber onde buscar. São detalhes, porque assim, hoje eu não poderia pegar o tempo dela, um mês que fosse, dela como servidora do Estado e trazer. Vou desabarvar só isso. Não posso. Se eu fizer isso, o Estado ele tem o dever de automaticamente... como é que fala com o servidor? Exonerar. Entendeu? Eu não posso usar o tempo dela. Mas só que esse tempo que ela estava lá, ela era servidora? Era. Mas ela contribuía como seletista ainda. Porque mas contribuía. Foi depois da Constituição Federal de 88. Isso, depois da Constituição, aí ela se transforma em servidora, por força de lei. Então, ela tinha um período ali que eu podia pegar. Eu peguei um mês e aposentei. Fiz a aposentadoria dela. Então, assim... Gente, é um mês só. É um amigo meu que pediu para cobrir férias de alguém. Assine a carteira. Não, eu vou trabalhar só 2 meses. Assine a carteira. Porque vai fazer falta lá na frente, na hora que você for se aposentar. E tem que observar também, me perdoe aí, aquelas pessoas que prestam serviços às Forças Armadas, que for o seu caso, né? Por quê? Porque eu vou deixar a minha colega falar, porque ela teve mais à frente disso, que foi a questão do Exército, que eu achei fantástico essa questão. Manda que eu vou mandar para todo mundo do quartel. Manda que eu vou dar esse link. A Marinha é um pouco mais fácil de lidar, o Exército um pouco mais difícil. A Fábia acho que é a mais fácil, a melhor de todas, não é não? Espero que eu vou fazer a sua aposentadoria. Eu acho a Fábia a melhor de todas. Mas o Exército, ele dá um pouquinho de trabalho, gente. Deixa eu contar essa a vocês. Lina até me falou, né, que ela serviu na aeronáutica, trabalhou na aeronáutica, e aí ela não sabia, mas esse tempo não vai automaticamente para a aposentadoria dela. Por quê? Porque hoje ela não está mais lá. Então, a aposentadoria dela vai ser pelo regime geral. Então, ela vai ter que ir na aeronáutica e solicitar a CTMS, Certidão de Tempo de Serviço Militar, CTSM. Certidão de tempo de serviço militar. Ela vai ter que pegar essa certidão, trazer o tempo dela e averbar na Previdência Social. Isso pode ser feito a qualquer momento. Pode ser feito a qualquer momento. Meu amor, repete aí, eu vou mandar especialmente para o grupo Tenentes Fênix. A gente que renasce das cinzas. Por favor, aqui esse recado especial para vocês. Fala aí para minhas amigas tudo que já está fora. Se você tem esse tempo de serviço, né, como militar nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, você precisa solicitar, na base onde você serviu, você precisa solicitar a CTMS, Certidão de Tempo de Serviço Militar. Essa certidão vai trazer tempo e vai trazer também as remunerações, para a gente levar isso para a Previdência Social. Pega esse documento, essa certidão, e a gente averba na Previdência Social, porque isso não vai de forma automática, não vai contar para a sua aposentadoria de forma automática. Você precisa pegar essa documentação, onde você serviu, e levar para a Previdência Social. O caso que eu tenho, inclusive, é de uma tenente. É uma tenente do Exército, ela é médica, e aí a gente pediu a aposentadoria dela. Peguei a certidão, né, no Exército, mas a certidão veio errada. Pedi para corrigir, veio errada novamente. Aí eu imprimi a lei, fui no quartel. Desenhou, né? Você foi no quartel, mulher? Fui lá no quartel. Fala mais. Olha, eu vou postar isso aqui, vou printar, vou marcar todo mundo. Fui no quartel, sentei com o responsável, muito educado, me recebeu muito bem, muito, sabe, uma pessoa boníssima. E aí expliquei para ele, mostrei, aí ele disse, não, doutor, eu entendi, o problema é Brasília, porque ele me disse que quem fazia não era ele ali, era Brasília. Mas eu vou fazer a mesma coisa que a senhora fez. A senhora pode deixar esse documento aqui? Eu disse, posso. Deixei o documento, ele mandou para Brasília e eu consegui mudar o formato da certidão deles, porque eles estavam trabalhando com a certidão errada. Inclusive, depois ele me liga e me agradece. Disse, olha, muito obrigada, porque agora a gente vai entregar o documento correto para as pessoas. Porque tem um formulário próprio. Porque, às vezes, eles estavam colocando só o tempo. E a gente também precisa das remunerações. E era essa a luta, né? Foram 3 vezes que você foi lá no... Você tinha que ganhar uma plaquinha de homenagem. Porque lá na FAB era assim, eu trabalhava na comunicação, a gente dava homenagem. Se fosse na FAB, você ia ganhar uma plaquinha de homenagem, porque você acabou melhorando um processo, problema, né? Tanto para a força
quanto para as pessoas, né? Os militares. Eu não acreditei, mas foi o próprio... Que falou. Que me falou. Ele disse, olha, muito obrigada. Ele me agradeceu, muito obrigada. Tenente Coronel, A gente conseguiu Tenente agora Coronel, disse isso a você? corrigir, a gente conseguiu corrigir o documento e agora a gente vai entregar para as pessoas o documento correto. Quando você fala assim, não acreditei, lembrei que você me falou mais cedo, quando você falou que com essa visibilidade que você teve na sua primeira vinda aqui, na Rede GAC Podcast, que você seguia um advogado renomado. Poxa, queria e lembrar o nome ele... dele. Pode falar. Ele replicou, não foi? Repostou e passou a te seguir, algo assim, não foi isso? Foi. Esqueci o nome dele, gente, me perdoe. Mas assim, ele é mais de 2 milhões de seguidores, ele tem, maravilhoso. Eu já seguia ele. E aí, olhando meu celular, quando eu vi, eu disse, sou eu ali. Aí ele fez um vídeo, né, comentando o meu vídeo. Aí eu disse, eu não acredito que sou eu ali. Aí ele falou assim, olha, gente, muito importante o que minha colega, a doutora Domitília, está dizendo aqui. E aí ele vai e explica isso pro pessoal. Gente, eu fiquei fascinada. Eu mandei mensagem para ele, eu disse, eu admiro muito o seu trabalho, estou muito honrada, né, que você comentou o meu vídeo. Aí ele, imagina, doutora. E começou a me seguir também. Eu fiquei encantada. Você vai trazer o nome dele daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu vou pode olhar pesquisar aqui. aí, que eu vou agora entrar num tema aqui. Eu queria falar sobre a Lei 15.176/2025. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria... até mesmo na condição de alerta, tá? Porque hoje, com essa enxurrada de benefícios que o governo está distribuindo de qualquer forma, as pessoas estão buscando uma atividade em paralelo, mas não quer assinar carteira. Ou seja, quer trabalhar sem carteira assinada para não perder o benefício, mas que, no final das contas, o empresário que pega esse colaborador nesses moldes, ele está infligindo algumas leis e termina se prejudicando mais à frente. Fala um pouquinho sobre essa questão. Bom, nós temos hoje o regime do MEI, né, que é o microempreendedor individual, que cresceu muito no Brasil, né, na onda do empreendedorismo, que veio para ajudar aquelas pessoas que não tinham condições de arcar com a alíquota de contribuição de 20% para a Previdência Social. E também não tinham como arcar com a questão dos 11% na Previdência. Então, esse MEI ele recolhe 5%. Mas algumas pessoas não querem e acham que empreender é viver na informalidade. E quando a gente vive na informalidade, a gente perde condições e garantias, né? Então, assim, hoje você chega em uma barraquinha de cachorro-quente e a pessoa não contribui para a Previdência. E parte para usar... daí eu tenho direito ao BPC-Loas, né? Então, primeiro ponto. Quem é MEI não vai se aposentar com a remuneração e com os valores do da sua produção. Vamos começar por aí. Quem recolhe em 5% vai receber de aposentadoria o valor de um salário mínimo. Se você vive na informalidade, você vai ter que aguardar até o momento em que você completar a idade, né? Que é, no caso, 62 anos para a mulher e 65 para o homem, para fazer jus a um salário mínimo, né? Porque é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. A Previdência administra, mas quem paga quem administra, quem, digamos assim, executa a Previdência, mas é um benefício ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social. Só um instante. Tá? Então, você estava falando, não é uma assistência, eu não entendi essa parte. Não, o Ministério, repare só, o benefício assistencial, que é o BPC-Loas, ele é um benefício pago pelo INSS, mas ele não é previdenciário.
tá? É um benefício assistencial. É um apoio que o governo dá para aquelas pessoas que viveram a vida trabalhando na informalidade e que, ao final da sua vida, aos 60 anos, 62 anos mulheres, 65 homens, eles precisam de alguma coisa para se manter. Então, recebe um salário mínimo, ok? O microempreendedor individual é aquele indivíduo que recolheu para a Previdência Social no valor de 5% e que, ao final da sua vida laborativa, vai buscar um benefício, que aí é benefício de aposentadoria. Só que na hora que ele vai se aposentar, ele não vai receber sobre o valor que ele produziu a vida inteira. Ele vai receber um salário mínimo. Tem como ser diferente? Tem. Se ele recolher, além dos 5% obrigatório, ele fizer o recolhimento para chegar aos 20%, ou seja, recolher mais 15%. Aí ele aumenta e vai ter uma aposentadoria regular. Você está entendendo? Então, por isso que a gente fala assim, tem que ter cuidado, gente. Tem que ter cuidado, porque são pequenas informações que as pessoas não sabem. Aí muita gente diz, eu estou aposentada. É quando você vai olhar... É o BPC Loas. É o BPC Loas. Doutora, eu vim fazer uma revisão. Não pode, porque o benefício assistencial é pago sobre o valor de um salário mínimo e não dá direito ao 13º. E nem dá direito à herança, né? Ou seja... Não passa. Pensão por morte não... O BPC não. A aposentadoria do MEI, sim. Sim, ou seja, aqueles que acham que não recolher é vantagem, porque lá no final vai ter o BPC Loas, está totalmente equivocado. Ele vai deixar desprotegido a si e a sua família, em alguns aspectos. É bom para quem nunca conseguiu, por exemplo, seu Joãozinho que trabalhou a vida inteira carregando na feira, né? Não estudou, não teve oportunidades e chegou agora ao fim da vida, já com seus 70 anos de idade, porque tem muita gente que vem buscar o BPC Loas já bem tarde. E aí, simplesmente, sofre essa necessidade e passa a receber um benefício assistencial. Outra coisa, o benefício assistencial não dá direito aos benefícios por incapacidade. Então, se a pessoa sofreu um acidente, se a pessoa ficar impedida de trabalhar por aquele período, ele não vai receber antes, né, não vai estar coberto pela Previdência para ter um direito a um benefício previdenciário. Ele pode, quando ele se aposentar, né? Quando ele passar a receber um benefício assistencial, receber só o benefício. Né? Deixa descoberta a sua família, né? Então, isso tudo precisa ser muito bem visto. Eu queria uma ajuda de vocês num assunto que até Kildare tocou aqui. E eu vejo as pessoas, eu trabalho com muitos empresários que reclamam muito dos auxílios, né? Eu tenho uma opinião diferente sobre os auxílios. Eu acho que eles são excelentes, eu acho que eles são... Movimento economia, sem fato. Eu acho que de acordo com o nosso histórico, o nosso país como é, as pessoas, eu sou totalmente a favor dos auxílios. O que eu não sou a favor é o uso desonesto ou indevido. Aí eu queria saber se vocês podem falar um pouco sobre os auxílios, sobre qual é o objetivo dos auxílios, desmistificasse um pouco para poder as pessoas entenderem, né, dos dois lados. Mas, na verdade, quando eu estou aqui nesse assunto do auxílio, queria saber sobre essa questão. O que vocês dariam de conselho para quem emprega, está empregando pessoas que estão ligadas ao auxílio e não quer assinar carteira? Não quer assinar carteira. E aí porque prejudica a empresa. No final das contas, ele, quando é demitido, vai lá no Justiça do Trabalho fazer queixa porque não assinaram carteira, mas foi a pedido dele. E aí ele vai dizer que ele recebeu auxílio, então ele vai ter que devolver o auxílio, então a empresa vai fazer como? Entenda, são duas coisas. Uma coisa é o auxílio em si, que eu sou totalmente a favor. Vamos botar a palavrinha para o pessoal saber. O BPC. BPC é o nome? Benefício assistencial. Não, estou falando de auxílio, aquele que... Bolsa Família. Bolsa Família. Pronto, aí é outra coisa. Certo. É aquele, eu recebo Bolsa Família, eu recebo, sei lá, um auxílio tal, e se eu
assinar minha carteira Vou perder. na sua empresa, eu vou perder. Então, Lina, por favor, não assine minha carteira não, eu vou trabalhar para você aqui. Então não tá honesto. Sem carteira assinada. Então isso não é honesto. Aí o empregador, não, beleza, acha que é vantagem para ele. Mas no final, eu briguei com Lina, eu quero meus direitos. Como é que funciona essa questão aí? Porque não é honesto. Usou o auxílio, se você exatamente. usou, De forma então, e indevida. você foi trabalhar, ou você não precisava usar, e você está tomando o dinheiro de quem precisava Lugar de quem daquele precisava. auxílio. Com certeza. Vamos lá, Falou vamos tudo. começar pelo começo. Você que é empregador, se a pessoa te procurou, a sua obrigação, procurou para trabalhar, a sua obrigação enquanto empregador é registrar o vínculo na CTPS. Ponto final. Ah, mas eu estou recebendo Bolsa Família, se você assinar a minha carteira, eu não vou mais receber, eu preciso do Bolsa Família. Amigão, você vai ter que optar. Ou você vai receber o salário, ou você vai receber o Bolsa Família. O que o empregador tem que fazer? Não contrate essa pessoa. Porque ela vai depois para a Justiça do Trabalho pedir o reconhecimento desse vínculo. Você que se acha esperto, que faz isso, não, me deixa aí sem a carteira assinada porque eu estou recebendo Bolsa Família, não sei o quê, e depois vai para a Justiça do Trabalho, saiba que os juízes já estão punindo vocês. Vocês estão sendo condenados a devolver esse valor. Então, o juiz vai punir o empregador, sim, porque a obrigação, como eu disse, se vai trabalhar para você, entrou na sua empresa, registre o vínculo na carteira. Imediato. Ponto final. Então, se ele não registrou, ele vai ser punido. Vai reconhecer o vínculo, ele vai ter que pagar todas as verbas, FGTS, a Previdência Social. E você que entrou se fazendo de espertalhão, entrou e depois pediu para não assinar e depois foi para a Justiça do Trabalho, você também vai ser punido pelo Judiciário, porque ele vai reconhecer o vínculo, vai pegar as verbas ali, no final vai descontar, você vai ser condenado a devolver à União aquilo que você recebeu indevidamente. Aí cabe a apropriação indébita, que é uma outra área do direito. A apropriação indébita, no caso, o empregador que assinou a carteira desconta todo mês a Previdência Social no seu contra-cheque e não recolhe para a Previdência Social. Não, mas Apropriação indébita. E quem buscou emprego, pediu para não assinar e continuou recebendo, e aí foi à justiça. Ou seja, aquilo que ele recebeu indevidamente também não se enquadra nisso? Isso é uma fraude. Fraude. Isso é uma fraude. Ou seja, ele vai ser condenado em duas situações. Para Exatamente. devolver e criminalmente. Exatamente. Cada um vai pode responder Pode dentro ser da sua proporcionalidade. criminalmente, Aí depende mas do aí juiz. Mas o depende juiz não, do juiz. O juiz geralmente né? ele não Não é tão carrasco assim não, né? Não, porque Dá uma o aliviada. juiz teria que denunciar, se eu não me engano, para o MP. Ministério Aí Público. ele tem que o juiz tem que, mas eles não denunciam. É o caso da galera que forja documento. Assim, eu tive um caso de uma grávida que ela Mas chegou eles para mim e até- disse: levei uma justa causa. Eu disse: por que levou uma justa causa? Porque eu faltei no trabalho. Aí eu disse: tá bom. Qual foi a documentação que você teve? Eu estava de atestado e eles não aceitaram o atestado. Eu disse: cadê o atestado? Ela me deu uma cópia. Eu disse: cadê o original? Aí eu perdi o original. E a cópia tinha uma marquinha embaixo do número da quantidade de dias que ela tinha que estar afastada. O que é que ela fez? Né? Eu deduzi. O que é que ela fez ali? Ela pegou, recortou um número 2 de qualquer documento, colou em cima do número correto de dias e tirou uma cópia do documento original e entregou a cópia na empresa. Fraude, ela fraudou. Aí, quando eu percebi, eu disse: essa menina está mentindo para mim. Aí eu fiz um documento onde ela declarava que tudo aquilo que ela estava me dizendo era verdade. E mandei ela assinar. E fui para o judiciário. Quando eu cheguei no dia da audiência, antes de eu começar, a juíza fez assim. Era até minha professora. Ela foi minha professora. Doutora, antes de começarmos, eu queria que a senhora abrisse na folha tal. Eu entrei no processo, abri. E lá estava o atestado correto. Um dia de trabalho. Ela fez isso exatamente o que eu falei. Ela recortou, colou em cima e levou para a empresa. A empresa viu que era fraude. A empresa foi na clínica, porque era do plano da empresa, foi na clínica, pediu uma cópia do prontuário dela e juntou. E lá no prontuário tinha o atestado correto. Então, ela fraudou. O que é que a juíza poderia ter feito? Ela poderia, naquele momento, dar voz de prisão a ela por fraude. Nossa. Entendeu? Mas ela ficou com dó, porque a menina estava quase perto de parir, um barrigão. E aí, na hora, a juíza disse: doutora, a senhora tem mais alguma coisa a dizer?
Eu disse, não, excelência, muito obrigada. Fechei minha agendazinha. Que vergonha. Levantei e saí. E ela veio atrás de mim, a grávida. Ela, doutora, eu tenho uma testemunha. Eu olhei para ela assim, eu disse, nunca mais na sua vida me procure. E fui embora. Porque eu dei a oportunidade a ela de falar a verdade. Como ela não falou, sabe por que eu peguei esse documento? Porque eu poderia ser condenada por litigância de má-fé, junto com ela. Poderia, mas Poderia. o advogado, Poderia, ele está ali, ele é... Se ele tiver conhecimento de que é uma fraude, ele... Mas ela não tinha provas, não tinha conhecimento Mas de eu que era. Mas ela suspeitei suspeitou. do documento. Mas ela suspeitou. Tanto que ela pediu gente, como pra é que ela não. guardou uma cópia e não guardou a original? Ou seja, Estranho, né? E aquela marquinha me chamou a atenção. Ela tirou xerox e aí, como ela colou o papel, ficou uma marquinha assim embaixo. Eu disse, gente, isso aqui é cópia. Mas e se você não tivesse visto isso, não tivesse, né? E o processo fosse para frente, aí você também seria... não, se ela poderia. desse continuidade, insistir, aí você poderia ser condenada também. Eu poderia. A gente assim, tem que ter muita se você está inocente, responsabilidade. você vai ter que provar sua inocência. Mas eu tomo esse cuidado. Se eu desconfio de alguma coisa, bora, assina aqui. Eu tenho um tino muito bom para... Olha, uma coisa que é muito importante nesse ponto aí, que não é só para esse tipo de questão trabalhista, mas a própria previdência. Às vezes chega uma pessoa, as pessoas acham que, por exemplo, benefício por incapacidade. Aí a pessoa chega lá no escritório, morrendo. Aí daqui a pouco você vai e levanta as informações. Tá estranho isso aqui. A gente começa a dizer logo, tá estranho. Aí ou então chega... aí a gente abre processo e tal, aí ela vai para a perícia. Chega na perícia, ela chega toda serelepe, não sei o que e tal. Aí, antes de entrar no médico, aí, oi, quando chega dentro do consultório, o médico está te avaliando... Desde a portaria. Desde antes da portaria. Eu vou lhe dar um exemplo de minha irmã. Minha irmã tem miastenia graves, certo? E ela... teve que... Meu cunhado... Ela foi para uma perícia, meu cunhado foi acompanhando e ela teve que... E parou muito distante. E a miastenia dá aquela queda, né? E o que aconteceu? Quando chegou... Ela chegou no consultório, que ela foi mostrar os documentos, o médico já sabia que ela estava passando mal desde que ela andou... Ela estava com dificuldade de andar. Porque ele bota na perícia dele, preambula, com muita dificuldade, não sei o que. Quer dizer, imagine. Então, você está sendo analisado muito antes do que você pensa. Então, as pessoas acham que é só chegar lá fazer fraude. Né? É aquele famoso... aquele, virou até meme, no caso, em 2023, aquele cara que recebia um benefício, uma aposentadoria por invalidez, tinha um problema na perna e estava dançando, foi filmado dançando forró, se acabando de dançar forró, e de uma forma que uma pessoa normal teria dificuldade, em capacidade normal teria até dificuldade. E ele acabou perdendo o benefício, porque ele viralizou, né? E aí, eu ia falar nas sobre redes sociais. Sobre as redes sociais. E outra coisa... Hoje em dia é fácil saber. Hoje em dia, as pessoas... A Previdência social. olha as redes sociais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso Eu também. vejo muito caso lá, a minha esposa, a doutora Débora, é previdencialista também, e ela, às vezes, recebe cliente lá que chega assim mesmo, cheio de... se arrastando, né? Aí, daqui a pouco, quando ela vai olhar a rede social, tá tomando cerveja e se requebrando toda. Aí você é maluca. É complicado. Mas eu queria abordar agora a questão da Lei 15.176 de 2025. O que A diz essa lei? fibromialgia. A famosa lei da fibromialgia, né? Essa lei nada mais é do que o reconhecimento, né, de uma luta que vinha sendo feita. Foi considerada a lei da fibromialgia porque associações de pessoas portadoras e familiares vêm lutando há muitos anos para a implementação disso. E ela veio modificar a lei do SUS, que garantia o direito ao tratamento, né? E isso tudo veio depois da criação do GT, do Grupo de Trabalho, que buscou analisar e avaliar, porque começou-se a ter muito pedido de reconhecimento de incapacidade por causa da questão da fibromialgia, tá? Então, o que é que aconteceu? Se criou
um instrumento, se criou um grupo de trabalho para analisar a importância de se avaliar. Porque a fibromialgia é uma doença silenciosa. É uma doença que ainda, apesar da existência de um exame que o Conselho de Medicina, em 2022, colocou como um exame reconhecido, mas que é de difícil acesso, que é a termografia, né? Que avalia a temperatura do corpo. Mas ele não é decisivo, tá? Então, ainda o diagnóstico é feito por médico clínico. E na Previdência Social, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a fibromialgia requer uma análise de multiprofissionais. Então, de múltipla especialidade, para ser mais correto. Então, principalmente reumatologista, neurologista, psicólogo, psiquiatra, como é que fala, meu Deus, fisioterapeuta. E isso hoje, esse serviço é ofertado pelo SUS, mas é de fácil acesso, ainda temos algumas dificuldades. Então, essa lei visou garantir a essas pessoas a possibilidade de ser enquadrada como deficiente, se ela atender os critérios, tá? Então, quais são esses critérios? Ela tem que ter uma deficiência, passar por uma avaliação biopsicossocial, e essa avaliação biopsicossocial, ela é uma avaliação que tem um instrumento que é do INSS, que foi implantado pelo Ministério do Desenvolvimento, o Ministério da Previdência Social, junto com a AGU, que foi a Portaria 11, Portaria Conjunta 11, de 2014. Mas agora, né, que é utilizada ainda na via administrativa, mas agora, em 2026, nós tivemos, eu trouxe até ela aqui para mostrar, a avaliação, a resolução 673 de 2026, que traz um novo formulário de avaliação biopsicossocial muito mais relacionado com que ele é médico e também de assistência social, que ele avalia em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência numa amplitude maior. Por quê? Porque esse formulário, que vai ser utilizado de forma obrigatória pelo Judiciário, ele avalia as barreiras, tanto emocionais, né, as barreiras urbanas, né, que são a chamada barreira urbana, a barreira de transporte, a barreira edilícia, né, que é de estruturas de prédios, etc. e tal, como também de convivência social. Então, que são pontos levantados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas isso que você está falando são os critérios? Porque você começou falando, tem os critérios para poder... Os critérios, eles atendem as pessoas, as normativas descritas na lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Porém, a gente precisa ver o seguinte, existem benefícios que são os benefícios de aposentadoria por idade. A aposentadoria é a única, viu? A aposentadoria por tempo, porque depois da reforma da Previdência, é a única que pode ainda ter esse direito, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. E se ele nunca contribuiu para a Previdência Social, o BPC-Loas deficiente. Mas cada uma desses benefícios, eles têm uma exigência, tá? Então, o primeiro ponto é saber que o impedimento tem que ser para a idade, no mínimo de 2 anos, tá? Mas ele tem que ter a aposentadoria por idade, ele tem que ter a carência de 180 contribuições, então ele tem que contribuir para a Previdência Social, e ele tem a idade, que é de 55 anos para mulher e 60 anos para homem. Então, ele só pode se aposentar por idade da pessoa com deficiência se ele for contribuinte da Previdência Social. Que tipo de contribuinte? Todos. Bastou contribuir para a Previdência Social, ele vai ter esse direito. Mas, se ele for considerado
deficiente na forma da lei, tá? Então, tem esse critério e tem a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, ela traz, além do critério de carência, né, que são as 180 contribuições, tem também, vai depender do grau que a pessoa esteja, tá? Se ela for considerada com uma deficiência leve, ela precisa ter 28 anos de contribuição se mulher, 33 anos se homem. Moderada, 28 anos homem e 24 mulher. Se ela for grave, 24 mulher e 28 homem. Então, além do tempo da carência, né? Que são contribuições feitas de forma, na alíquota correta, no período correto, ela precisa ter outro critério, idade também. E o impedimento, né? O impedimento vai de acordo com essas idades que a gente colocou, ok? Então, não pode haver... eu fiquei deficiente hoje. Pronto, você ficou deficiente hoje, a sua deficiência, o período que você laborou anteriormente, ele vai sofrer vai ser colocado em um dos indicadores que começa com 20 anos de idade, 20 anos de tempo de contribuição, e esse multiplicador, ele vai diminuir o tempo que você não era deficiente, tá? Então, na aposentadoria por tempo de contribuições, são critérios bem detalhados. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque é uma pergunta de uma audiência nossa aqui, tá? É sobre o MEI. Acabei fechando aqui. Ele está perguntando se pode fazer esse pagamento do acréscimo do MEI na mesma guia Dos aqui. 15% além, né? Quando a pessoa quer pagar esses 15% extra do MEI, né, para totalizar os 20, faz na mesma guia ou em guia à parte? Foi a pergunta de Andiara Coutinho. Faz em guia separada. Faz em guia separada. De preferência, o que é que eu oriento? Busque a Previdência Social. Para você não fazer errado, busque a Previdência Social, né? Ou se você tiver um advogado, você vai falar com o seu advogado. Mas se você não tem um advogado, busque a Previdência Social, diga que você quer complementar aquele período, você vai lá na Previdência e ele gera o documento para você. Gera outra guia. Maravilha. Bom, e para continuando, o BPC. O BPC deficiente, ele não tem um critério idade, nem tem contribuição, né? Porque o BPC não tem contribuição. E ele pode ser requerido pelo próprio indivíduo ou por um procurador, no caso, uma pessoa que tenha uma curatela, certo? Mas existem casos que a pessoa contribui para a Previdência Social, mas não tem o tempo mínimo. Por exemplo, acabou de sofrer um acidente e ficou paraplégico. A gente pode utilizar os 2 anos que eu falei, né? Na condição de deficiente. Nós podemos, para não deixar essa pessoa desprotegida, pedir um benefício por incapacidade. Para poder auxiliar, no caso, um benefício por incapacidade acidentário, para auxiliar e garantir que essa pessoa não perca o direito a ter a sua vida, né, mantida no sentido financeiro da questão. Como você falou, a fibromialgia é uma doença silenciosa. E, no entanto, pelo que eu entendi, ele, no relatório, exige um acompanhamento mais extenso. Tá? Uma pessoa que não tem conhecimento de quando é que essa doença ela dá tem sinais que ela pode, de repente, que a fibromialgia é uma calcificação na coluna, não é isso? Não, a fibromialgia é uma neuropatia, vamos dizer assim. É uma degeneração neuromuscular que ela faz com que o seu cérebro, no centro da dor, ele continue a sentir dor o tempo inteiro. E aí inflama o corpo. Naquele momento,
a pessoa passa a ter ou a região extremamente quente, por isso o uso da termografia, ou extremamente fria. É como se você tivesse torcido o seu pé. Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo, pelo amor de Deus, viu, gente? Que tem neuropatia. Não vem pra rede social falar bobagem. Que tem neuropatia, que tem dor crônica, que tem fadiga extrema, porque essa lei abrange tudo isso, miastenias e outras coisas. Mas ela é como se você tivesse torcido o pé. Só que você torce o pé do corpo inteiro. Principalmente pescoço, Aí sente membros... ou quente ou frio? Ou quente ou frio. Pescoço, ombros, pernas e coluna. É onde mais se sente dor. Já são uma sinais. É uma dor constante. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho uma mãe em casa, de 83 anos. Ela sempre sentiu dor no corpo. Principalmente nos membros superiores. Certo? De tanto ela sentir dor, ela passou a não mexer o braço. Porque mexer dói. Então, ela começou a paralisar o braço. Hoje, ela tem uma atrofia neuromuscular e que faz com que o nervo dela, além da dor que ela sente, esteja atrofiado. E isso causou também uma questão óssea. Então, é uma consequência. Quem tem dor crônica, fadiga extrema, fibromialgia, não tem frescura. Ele está sofrendo de uma síndrome. E essa síndrome, ela precisa ser muito bem avaliada para identificar se é uma questão de causa exclusivamente deste fato ou se tem uma origem em outro tipo de doença. Por isso que a gente manda os nossos clientes irem buscar um reumatologista para descartar as doenças reumatoides. E o que acontece? Imagine você ficar sentindo dor o tempo inteiro da sua vida. Primeiro, você não consegue dormir, tá? Porque dói o tempo inteiro. Segundo, você não consegue se mexer. Com isso, você vai ter problemas. Pode ser que você tenha problemas ósseos. E você também vai ter problemas também na motilidade. Motilidade é termo técnico. Na mobilidade no seu intestino. Por quê? Porque o intestino requer também que a gente faça o movimento, né? Tanto é que as pessoas que são cadeirantes têm que fazer... acamada tem essa dificuldade intestinal. Então, imagine uma pessoa que tem uma dor extrema, que não consegue se mexer, ou que tem picos de dores, né? Porque você sente dor, acalma e tal, de repente vem com mais força. Mas você não deixa de sentir dor. Ou você não deixa de sentir fraqueza. Sua memória, você não vai conseguir dormir, sua memória vai ser afetada. Sua cognição vai ser afetada, porque você sabe que o sono é de fundamental importância para reparar o cérebro, para dar ao cérebro, diminuir a carga de energia, o gasto. Porque uma pessoa que passa mais de 5 dias sem dormir, o cérebro para. E, consequentemente, os órgãos param. Então, imagina a pessoa viver com dor extrema o tempo inteiro. Que vai causar fadiga, vai causar irritabilidade, vai causar ansiedade e, principalmente, o quadro depressivo. Então, por isso, essa necessidade dessa avaliação multifatorial, né? De analisar não só o problema, que é, vamos dizer, uma doença invisível, mas também essas outras questões. Porque nós tivemos um caso agora que a pessoa de ter a fibromialgia, ela causou um problema nas articulações dela. E ela não consegue andar. Quando você pega o exame dela, o relatório do médico, o médico ele diz mais ou menos assim. Quando você começa o acompanhamento, ele vai te dar a data mais provável do início dessa doença. E como é que é feito isso? Através dos relatos que a pessoa leva e dos exames que ela vem levando e até dos atestados médicos. Ele faz um mapeamento e identifica, né? Então, é de extrema importância se levar em consideração esse ponto, né? E essa lei veio para favorecer e dar a esses indivíduos uma questão de dignidade maior. E quem tem fibromialgia, que tipo de benefício?
Aposentadoria? É como eu falei, aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, aposentadoria por tempo de contribuição, reforçando, o BPC-LOAS e, em alguns casos, nós podemos pedir um benefício por incapacidade. Incapacidade. Que é a aposentadoria permanente ou invalidez. Mas, assim, é um benefício, né, para quem tem fibromialgia que a Previdência adora negar. Ela não vai conceder. Só no judiciário. É mesmo. Porque, assim, é uma doença invisível. Outro dia eu vi uma imagem que, para mim, retrata muito bem o que é a fibromialgia. Eles colocam 2 corpos, um do lado do outro, e aí aqui de uma pessoa normal, você vê a imagem tranquila, e da pessoa com fibromialgia tem vários pontos vermelhos em toda a parte do corpo. Inflamação. Inflamação generalizada. Inflamação, dor. Uma dor. Então, Que assim, impede de trabalhar, de viver, De ter uma E vida... aí somatiza para emocional. mas aí quando você chega na perícia, o médico olha e diz que você está fingindo. Ele não vai dizer, né? Mas a gente sabe que é o que ele pensa. Porque como a fibromialgia tem picos, né? Tem hora que você tá melhor. Tem hora que você tá melhor, você consegue se mexer. Se você tiver sorte de no dia da perícia você estar em crise, talvez você consiga... É isso mesmo. Talvez você consiga um benefício. Eu tenho 2 pessoas na minha família com fibromialgia, uma gravíssima, é uma prima minha, que inclusive ela perdeu vários momentos assim da criação da filha dela, porque ela ficava na cama, ela não ia para a festinha na escola, o teatro, ela não ia, ela não conseguia. E tenho também uma tia que tem, mas ela também tem ela varia muito o grau entre piorar e melhorar. E aí, às vezes, ela nos recebe na casa dela, lá na roça, e ela faz tudo, né? Ela cozinha, faz e acontece, nananã, e ela malha, e você não diz que ela tem fibromialgia, porque a gente pega ela num momento que ela tá melhor, né? Só ela que sabe quando ela tá com a... E é por isso que essa lei do SUS, ela veio para permitir esse tratamento desses pacientes com essas doenças, porque é desumano você estar sentindo dor e você chegar para o seu patrão e dizer, eu não tenho condição de trabalhar. Frescura, invencionice, é assim que se dizia muito. É tratado assim, né? ainda. Então, o médico assim, perito da Previdência pensa assim, imagine um patrão. Imagine o patrão que quer Empregador resultado, que é quer um dinheiro, laser. quer venda. Então, ele visou garantir, como existe dentro da lei da própria deficiência, a garantia de um percentual, né, de trabalhadores com deficiência, ele também garante, como se fosse assim, é uma norma que existe, que foi criada agora em 2025, em julho de 2025, que veio para auxiliar o indivíduo até a possibilidade de viver dignamente, de trabalhar dignamente, de ter assistência para esse problema. Porque as pessoas não viam os portadores de fibromialgia como pessoas doentes, mas sim como pessoas que tinham problemas mentais. Isso acontecia muito. E esse exame de termografia foi criado pela Associação Brasileira de Termografia. Você acredita nisso? Foi um brasileiro, Marcos Brioche, que foi um dos principais incentivadores na criação disso. Por quê? Porque a termografia era uma tecnologia militar. Lembra daquela tecnologia que as pessoas, pela temperatura do corpo, identificavam para matar? Aí eles buscaram, a Associação Brasileira de Termografia conseguiu, né, termologia, conseguiu utilizar dessa tecnologia para identificar e auxiliar. Ainda não é acessível para todo mundo, mas já é muito bem usado. Domitília lembrou do nome do... Gente, a pessoa com menopausa, eu lutei aqui, mas eu não lembrei o nome, ele apareceu aqui para mim. Dr. Escobar. E esse vídeo dele, onde ele comenta o meu vídeo, já tem 32.500 curtidas. Mostra aí. Consegue pegar na câmera, será? Não sei se dá para ver aí. Não. Mas tá. Mas assim, eu disse, ai meu Deus, ele está comentando meu vídeo. Fiquei muito feliz. Bom, ficou muito bom.
Muito merecido. Eu queria esclarecer alguns pontos que eu anotei aqui, que as pessoas comentaram muito lá no vídeo. Então, vamos lá. Sobre a carteira de trabalho digital. A Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874 de 2019, instituiu a carteira de trabalho digital como documento oficial de registro de emprego no Brasil. Por que eu trouxe isso? Porque muitas pessoas comentaram lá no vídeo que a carteira de trabalho vale sim, que ela é onde é anotado o vínculo, e eu não disse nada diferente disso. A carteira de trabalho digital, hoje, é o documento oficial para registro de vínculo empregatício. Ponto. O que eu disse foi que se você tem a carteira física, guarde, porque, como disse meu amigo aqui, é ouro, vale ouro, entendeu? Porque é ela que vai salvar a sua aposentadoria. E vou lhe dizer por quê. Eu trouxe também um artigo da IN. A IN 128, de 2022, é a Bíblia da Previdência Social. É por lá que ela se rege. Para a Previdência Social, não tem Constituição, não tem lei ordinária. O que vale para ele é a IN dele, tá? Então, na IN 128, no artigo 15 e 16, ele fala que a carteira de trabalho, a física, é prova plena de serviço e remuneração com presunção de veracidade, artigos 15 e 16. E foi isso que eu disse no vídeo. Eu não disse que a carteira digital ela não tem validade para o reconhecimento, para a anotação do vínculo. Tem, hoje é o documento oficial. Hoje ninguém mais usa, excepcionalmente pode usar a física, mas ninguém mais usa a carteira física. Eu tenho que guardar a carteira física. Como eu vou guardar a carteira física? As perguntas, tá, gente? Como eu vou guardar a carteira física se eu só tenho a digital? Não guarda, gente. Me poupe, viu? A dica, Me poupe. dica é para quem tem. Vou dar uma cintada nessa daí. Se você tem a carteira física e na sua carteira física tem anotação de vínculo lá, de emprego, guarde, porque você vai precisar dela futuramente. Mas eu já verifiquei que no meu CNIS tá igual. Ótimo, que bom, você foi premiado, porque não acontece assim. Com os seres humanos comuns, os segurados e trabalhadores comuns, isso não acontece. Sempre tem erro. Mas se com você aconteceu, parabéns. Guarde sua carteira, se você quiser, porque você confia no sistema da Previdência Social. Eu não confio. Eu prefiro que as pessoas guardem. Porque quando elas me procuram, eu não tenho como fazer mágica, gente. Eu dependo de documentos. A gente não faz a lei, a gente segue a lei, entendeu? A Previdência Social segue a lei? Não. E eu digo isso com certeza. Ela segue a IN dela, a IN 128. Ela está pouco se lixando o que diz a Constituição, o que diz a lei de benefícios. Ela quer saber o que está na IN dela, entendeu? Mas na carteira... Eu já peguei cliente, já fiz casos lá, que está na carteira digital, o vínculo registrado, e isso vai acontecer com muita gente. Tem o registro lá na carteira digital do seu vínculo, mas a Previdência vai dizer, eu quero prova. Mas a carteira digital não é prova? Ela não é prova plena. Prova plena, a IN diz, é a carteira física. Se não tiver rasura, pode ler lá na IN. Se você achar dizendo assim, a carteira digital é prova plena. Tem uma súmula do STJ, eu achei uma súmula também da TNU, que diz que a carteira digital é prova plena. A Previdência não quer nem saber. Ela quer saber o que está na IN. E na IN diz que prova plena é a carteira física. Guarde a sua carteira física, porque a carteira digital é lançamento feito por um ser humano. E vai ter falhas, vai ter erro. Então, se eu tenho a carteira, você que trabalha antes de 2019, que já tinha sua carteira e que tem anotação na sua carteira, você guarda. Se eu só comecei a trabalhar agora com o advento da carteira digital, eu não tenho que guardar. Então, assim, eu não entendi muito bem a colocação da galera. Como é que eu vou guardar se eu só tenho a digital? Não guarda, gente. A dica é para quem tem. Ok? Ou seja, quem está na era da digital... permanece a mesma coisa. Quem está na realidade... Dica de ouro. Liga aí a câmera, que eu estou vendo que ela está desligada para mim. Dica de ouro. Se você tem a carteira digital e você não tem a física, você precisa guardar contra-cheque, recibo de férias e termo de rescisão. Guarde, porque vai ser a sua salvação. É isso. Maravilha. Aí. Além disso aí, processos que, de repente, houve na Justiça Trabalhista, guarde também. Seria isso? Processo trabalhista. Receituário. Guarde a sentença. Receituário de doença.
Também? Comprovação de período de incapacidade. Tem que guardar todo o relatório médico. A gente tem uma cliente agora, né, Cris? Que ela pegou toda a vida dela. Ela é muito organizada. Ela mandou pra gente toda a vida dela com o médico, todos os relatórios. Ela sofre de fibromialgia já há muito tempo. Aí eu pedi a ela pegou tudo, pegou todo o histórico. Então, se você tem um problema de saúde, aí chega pra gente, doutora, eu preciso de um auxílio-doença. O que é que você tem? Não, eu tenho um problema aqui assim. Não tem um relatório médico. Não é o advogado que diz que você tem direito, não. É o médico. É o médico que vai dizer. E o médico da Previdência precisa constatar. Mesmo que ele diga não, a gente sabe que o médico da Previdência ele fez medicina EAD. Tá bom? Então, ele vai errar muitas vezes. Outra coisa também, aproveitando esse gancho que ela está trazendo aqui, né? Eu vou fazer um comentário, um corte aqui rapidinho, que é o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar com Domitília, a gente foi colega de pós-graduação, né? E depois disso ela me convidou, a gente encontrou, anos depois a gente se encontrou. E aí ela disse, não, vem trabalhar comigo e tal. E aí a gente começou a trabalhar, ela olhava para minha cara e fez, observa só, cliente não diz 100% a verdade. Observe as entrelinhas que ele traz, porque pode ser que tenha informações precisas. E terceiro e último lugar, esqueça aquele bendito, como é que chama? Cálculo que a Previdência traz. Porque eu nunca vi uma questão tão difícil de colocar na cabeça dos clientes, que é aquele cálculo não está verdadeiro. Gente, o que Cris está falando é do simulador do INSS. Não confie naquilo, aquilo ali é uma aberração. Não confie naquilo. Lá vai ter salário de contribuição abaixo do salário mínimo, não conta. Lá vai ter vínculo extemporâneo, se você não tiver prova, né, dessa extemporaneidade, se você não tiver prova dessa remuneração, ele não vai contar para a sua aposentadoria. Então, assim, aquele simulador, ele desconsidera tudo. Então, você vai olhar lá, vai estar tudo ticadinho assim, verdinho, dizendo que você tem direito. Quando você pedir o benefício, a Previdência vai lhe dar um não bem grande. Entendeu? E aí, isso também é importante a gente chamar a atenção, porque eu vi vários comentários dizendo bem assim, mas está tudo no CNIS, a Previdência Social, está tudo no sistema. Gente, esqueça aquilo, esqueça aquele simulador, esqueça aquele sistema. Seu CNIS está errado, tenha certeza disso. Seu CNIS está errado. Aí eu vi algumas pessoas também dizendo bem assim, eu olhei, está tudo certo. Como eu disse, você foi premiado, parabéns, se o seu está certo. Mas 99% dos CNIS, dos segurados da Previdência Social, estão errados. E precisa ser analisado por um advogado especialista em direito previdenciário. Vocês viram aqui a doutora Cristiane falando sobre a fibromialgia. Você viu a quantidade de detalhes? Aí você vai fazer com um criminalista? Vai fazer com um trabalhista seu processo? Aí é arriscar demais. Aproveitando que você começou a falar dos exames médicos, eu no escritório, uma das minhas especialidades são os benefícios por incapacidade. Então, quando você, dica aí, viu? Quando você for ao médico e ele passar um relatório, peça a ele para colocar o seu nome, mas também a sua profissão, o CID da doença correto, tá? Se for fibromialgia, tem 2 CIDs que são de extrema importância. O principal é o 79.7 e também, aí é o CID 10, tá? E o CID 11, que é o MG 30.1. Não esqueça de pedir. Eu estou falando da fibromialgia, mas eu estou falando de um todo. Existe uma resolução do Conselho de Medicina que determina que, num relatório médico, tem que constar o nome da pessoa, a profissão dela, porque isso é de fundamental importância para a gente fazer nexo de causalidade se o benefício for acidentário, a doença que você tem, o período que ela iniciou, porque o médico vai dar um período, digamos assim, que ele tem uma previsão do início e também se o tratamento que ele está desenvolvendo com você. Se é medicamento, que ele coloque o medicamento. Se é fisioterapia, terapia, seja o que for, que ele descreva o que ele está passando nesse relatório, porque é de fundamental importância. Então, não se pode esquecer desses detalhes.
Além de tudo isso, lembrar, sofri um acidente indo para o meu trabalho, acidente de percurso. Cheguei na porta da empresa, caí, escorreguei, quebrei o braço, etc e tal. A empresa não abriu a CAT. Ok, tudo bem, você vai para um órgão chamado Sereste, que é o Centro de Referência do Trabalhador, e aí que fica ali no Vale do Canela, próximo à Faculdade de Odontologia da UFBA, e abre uma CAT. Você tem esse direito, você não pode esquecer dessa informação, porque o Sereste, ele é fundamental. Mas eu não precisei, não caí, sofri esse acidente, mas não precisei, não tive uma coisa mais grave, vamos dizer assim. Sofreu um acidente, é relacionado ao seu trabalho, abra. Independente de você ter tido um afastamento grande ou não. Tô certo, doutora? A diferença, gente, é grande, viu? Auxílio-doença previdenciário para auxílio-doença acidentário é uma diferença considerável. E outra coisa, quando você, além disso também, você precisa ficar atento na hora que você receber um documento médico, um relatório, um exame, tá certo? Por quê? Porque você tem que, se sua doença for uma doença que tem possibilidade de evolução, por exemplo, hérnia de coluna cervical. Você tem a necessidade, e a gente sabe que a hérnia pode evoluir se não for muito bem tratada. Então, você tem que guardar aquela primeiro relatório da ressonância, do raio-x, o que você tiver. Tem um problema de reumatismo. Aquele primeiro exame que você tem que guardar o relatório. Porque esse relatório, e é isso que facilita para o médico, que vai identificar uma doença chamada doença invisível, como é o caso da fibromialgia, da síndrome da fadiga crônica, da dor constante. Como ele vai pegar esses documentos, histórico desses documentos, desses exames médicos, para fazer a linha temporal. Então, é fundamental que você guarde esses documentos para que você possa, um dia, né, quem sabe, se for uma doença que tem indício de evolução, aí sim você já ter isso na mão. Tá certo? A importância disso que a doutora Cristiane está falando é o seguinte: você vai e faz um requerimento de benefício por incapacidade permanente ou temporário, que é aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. E aí, sua perícia é marcada para daqui a 3, 4, 5 meses. No dia da perícia, você vai lá e o médico coloca o seguinte no seu laudo: constatada a incapacidade, qual é a data? Hoje, no dia da perícia. Ele diz que você ficou doente naquele dia. Então, a importância de você trazer... Lógico que a gente consegue, brigando, derrubar isso, entendeu? Mas, quando você traz esse histórico, a gente consegue comprovar. Não, ninguém fica doente no dia da perícia. A pessoa procurou pedir um benefício há 3 meses atrás, porque ela estava doente lá. Mas os médicos da Previdência Social, eles colocam a data do início da incapacidade no dia da perícia. Maravilha, maravilha. Estamos chegando ao final do nosso segundo bloco da Rede GAC Podcast. Tivemos aqui com a doutora Cristiane Chagas e Domitília Santos. Algum recadinho para o público? Para a gente finalizar? Contatos? Dica de ouro. Eu adorei o dica de ouro. Quando ela falar dica de ouro, quando eu falar dica pega de papel ouro, e caneta. Pega papel e caneta e anota. Então, vamos lá. Dica para você que está começando sua vida laboral agora, para você que não tem carteira física, que só tem a carteira digital. Imprima, por que eu estou dizendo imprima? Porque eu sei que até os contra-cheques hoje são digitais. Então, imprima seus contra-cheques, compra uma pastinha, coloque tudo lá dentro da pastinha. É melhor o saco. Recibo de férias, imprima e guarde também. Pode ser num saquinho plástico, minha dica de saquinho plástico. A vácuo, principalmente, que Saiu protege do da emprego, chuva. pega o termo rescisório e guarda. Ah, doutora, eu vou ter que guardar pro resto da vida? O interesse é seu, meu amor. Você não quer se aposentar? Não quer se aposentar com justiça, com o valor correto? Então, se você está agora já na era digital, não tem carteira física de jeito nenhum, imprima e guarde a sua documentação. Porque o ônus da prova agora é seu. Maravilha. Seu contato. Bom,
Meu contato para... Instagram, Gente, WhatsApp. Me sigam ainda mais. Eu estou muito feliz mesmo com o resultado aqui do podcast. Eu lembro que no dia que eu vim, eu acho que foi você que falou bem assim, a gente aqui não tem... que o pessoal pergunta número de seguidores, a gente aqui não olha isso. E, de fato, eles não ligaram para isso. E eu vim também sem pretensão nenhuma. Eu só queria compartilhar conhecimento. E, assim, o alcance foi tão grande, que eu disse, como é que eles... Eu digo, não, eles são muito modestos. Eles são muito modestos. Porque eu tive, gente, se eu somar, que eu já falei com eles aqui como foram as minhas publicações, meu vídeo tem mais de 4 milhões de visualizações. Como é que eles disseram? Não, a gente não liga para isso. Muita modéstia. Então, assim, muito feliz com o resultado do podcast, Rede Podcast. Hoje eu trouxe minha sócia e minha amiga aqui, doutora Cristiane, e indico esse podcast para todos os outros colegas que queiram. Você que é empresário, venham aqui, que aqui, assim, a visibilidade é muito boa, o alcance é muito bom. Eu estou muito feliz com o resultado. E, assim, muito obrigada a vocês. E dica para vocês, repito, se você tem a carteira digital, se você está na era da carteira digital, guarde a sua documentação. Imprima e guarde. O interesse é seu. A Previdência Social não está nem aí. Se tiver errado o seu documento, ela vai te dar o que tiver lá. Entendeu? O interesse é seu. Então, é você que tem que imprimir, é você que tem que guardar, sim, sua documentação. Doutora Cristiane Chagas. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, né, por esse momento, por estar aqui com vocês. E olha que ela falou que estava nervosa. Eu estava super nervosa quando eu cheguei aqui. Não é mentira, não. Não é mentira, não. Eu estava muito apreensiva, mas eu busquei aqui falar de forma clara e precisa aquilo que é verdade. Mas a minha dica de hoje, aqui, que é a minha dica mesmo, a dica de ouro. Gente, antes de pensar em qualquer benefício previdenciário, busque um advogado previdenciarista. Faça o seu planejamento previdenciário. Principalmente você que está iniciando a sua carreira profissional. Por quê? Porque no planejamento lá do escritório, viu? Deixa eu me vender que você falou. Planejamento previdenciário, gente, eu faço e, assim, modéstia à parte, faço muito bem. Então, se vocês quiserem um planejamento previdenciário, vocês podem entrar em contato comigo no meu celular, 7196760552. E vocês também podem me seguir nas redes sociais, que eu dou várias dicas de documentação que você precisa guardar, de documentos que você precisa confeccionar para ter direito a um benefício, o que você precisa para fazer um bom planejamento previdenciário, porque o planejamento previdenciário, gente, pode aumentar em muito o valor da sua aposentadoria. Bruno, e principalmente, você pode, se você está começando agora, planejar a sua vida. Porque quando a gente fala assim, planejamento previdenciário é para quem vai se aposentar. Não é. É para todo indivíduo que precisa e que necessita, que tem uma vida laborativa. Porque lá a gente vai ensinar qual a alíquota certa para pagar, a gente vai programar o seu benefício. E quando a gente fala de benefício, não é só a aposentadoria, é até a pensão que você vai deixar para seu marido, para sua esposa, para seu companheiro, seja o que for. É necessário você ter isso em mãos, tá? Então, planejar sua vida é ter tranquilidade no decorrer da sua história. E responsabilidade. Tá? E responsabilidade com a sua própria vida. E para finalizar tudo se você busca alguém para te ajudar a ser melhor na sua vida previdenciária, nós estaremos aqui para ajudar você no que for necessário, tirar suas dicas, lhe orientar. Por quê? Porque ser advogado previdenciarista é muito mais do que ser advogado. É ser aquele companheiro de jornada. Eu diria um anjo da guarda, né? É um companheiro de jornada. É um guia, tá? Porque você acaba, muitas vezes, pegando o indivíduo e pela mão e levando, né? Eu tenho colegas nossos, que não é o nosso caso, que diz assim, providencie todos esses documentos e tragam. Mas providenciar onde? Né? A gente tem que ser aquele que vai dar um direcionamento, um caminho para a pessoa seguir. E
E na maioria também, das vezes a gente corre atrás. a gente às vezes tem que ir atrás mesmo, não tem para onde correr. E uma outra, e para finalizar tudo, meu nome é Cristiane Chagas, então minha rede social no Instagram é Cristiane Chagas ADV, tá? Eu tenho Instagram, mas meu Instagram, eu apresento algumas coisas lá, mas ele é mais diversão, é meu lado id. Né? Meu lado criança, eu falo das coisas que eu gosto, publico e republico histórias, né? e questões. E quero dizer a vocês que fico muito feliz. Meu Facebook é profissional, tá, gente? Também é Cristiane Chagas ADV. Estou à disposição para qualquer coisa. E o meu WhatsApp é 719933739. E o e-mail, para quem quiser mandar documentação, etc e tal, é criscaldaschagas@gmail.com. Tá certo? Eu estou à disposição, tenho assim a grata felicidade de ter tido esse momento com vocês. Estou aberto para qualquer questionamento. Nós, lá do escritório, estamos à disposição de vocês e desejamos para vocês uma vida plena e absoluta e principalmente equilibrada e com saúde. Para isso, precisamos ter a mente sã, o corpo sã. Só uma pergunta para finalizar. E a espiritualidade também. E vai para as duas. Aqui tem aquele público, né, que diz assim, eu não procuro advogado porque eu não tenho dinheiro. Fale um pouquinho nessa questão da relação financeira na contratação de um advogado previdenciário. Eu vou deixar para a pessoa que cuida melhor disso lá no escritório. Gente, advogado, não vou mentir, advogado custa caro. Eu, por exemplo, eu cobro consulta, eu cobro valor de entrada. Mas tem colegas que não cobram. Problema dele. Se você quiser procurar ele, pode ir. Eu garanto o meu trabalho. Então, eu cobro entrada. Gostei. Eu cobro consulta. Eu não vou no médico saber se eu estou doente, qual é o meu problema, sem pagar ele. Então, eu cobro a consulta, eu cobro o valor para entrar, para iniciar o trabalho. Mas por que você cobra? Porque eu cobro. Porque eu estudei 5 anos para isso. 5 anos de graduação. Estuda todo dia. Fora pós, pois é. E nós nos... Gente, o advogado previdenciário que não estuda... todo dia. Ele não é previdenciarista. Porque a lei muda todo dia. Tá aqui, ó, doutora Cristiane, ó. Isso aqui é todos os dias. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é todos os dias. Todo dia. A gente dorme com uma regra, acorda com outra. A gente dorme com uma portaria, acorda com 10. Então, a gente estuda muito. Então, assim, o advogado não é barato, mas é caro, não vou mentir, é um serviço caro, entendeu? Mas é um caro que justifica. Imagine eu pegar uma pessoa que está recebendo R$ 1.800 e fazer daquele momento, identificar o erro e transformar aquela aposentadoria em R$ 3.000, R$ 4.000. Não vale a pena? Maravilha. Claro que vale a pena, entendeu? E tem um outro ponto, só para finalizar. Não é que quando a gente fala assim, a gente cobra entrada, mas a gente facilita. Facilita. Né? Então, Esqueci de falar isso, importantíssimo. A gente facilita. Não é, assim, não é igual ao médico, né? Que a gente tem que chegar na porta do consultório, se não pagar aquela taxa ali, né? Gente não vai morrer do lado de fora. Não, a gente não é assim. Né? O advogado, principalmente o advogado previdenciarista, ele busca facilitar da melhor forma possível, caso a caso, porque a gente sabe que tem casos que temos uma imediatação e que a gente sabe que é curta aquele trabalho, é pontual, ok? Mas existe um caminhar disso também. Então, nós estamos abertos a negociações, a trabalho, mas não deixamos de fazer, porque, por exemplo, eu já estou na minha 3ª pós-graduação. Domitília fez também só em direito previdenciário, fora as outras que eu já fiz. Domitília também, a gente estuda todo santo dia. Ontem eu passei o domingo inteiro estudando. E isso é uma constante, uma rotina, né? E sempre pense da seguinte forma. Se eu não me valorizar, não buscar o que é melhor para a minha vida, eu vou viver sempre no mínimo. E viver sempre no mínimo é não ser digno da minha existência.
Maravilha. E o barato sai caro, gente, viu? É o que a gente mais Principalmente vê. em direito previdenciário. O barato sai caro, mas a gente parcela, em alguns casos, como é assim, eu só pego se eu vejo que a pessoa tem direito mesmo. Então, às vezes eu olho assim, a pessoa diz que não tem, eu digo, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo no êxito. Quando eu ganhar, né? Porque eu vou ganhar, aí você me paga. Maravilha. Estamos aqui com Cristiane Chagas e Domitília Santos, advogadas especialistas na área da Previdência, tá? Agradecer a presença de vocês e aguardem o próximo capítulo da Rede GAC Podcast. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada.